E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse período a doutrina de Deus, através da revista Compromisso. E a aula de hoje é a aula de número 10, com o tema Deus é paciente. Então, para nós iniciarmos nossa aula, eu vou fazer uma oração e depois nós começamos o estudo. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estar aqui estudando um pouco mais da Sua palavra, aprendendo um pouco mais sobre o Senhor, sobre os seus atributos. E eu lhe peço que o Senhor, nesse momento, nos dê todo o entendimento, esteja aqui conosco, nos ajudando a entender um pouco mais sobre a Sua paciência, Pai. No nome de Cristo Jesus é o que eu lhe peço. Amém. Pessoal, o texto áureo da lição de hoje está localizado lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, versos de 8 a 9, que diz assim: Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Pessoal, para nós começarmos nossa aula, eu vou fazer a leitura aqui do texto de 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 50 a 58. E aí depois a gente conversa um pouquinho sobre esse texto. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: A morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Aqui então, pessoal, a gente conversa um pouco sobre o Deus paciente em ação. Deus, ele é paciente conosco e ele não nos dá o que os nossos feitos merecem. O tempo que nós temos desfrutado hoje são cheios de oportunidades concedidas pelo paciente Deus, a fim de que nós nos arrependamos de nossos pecados e nos convertamos a Ele. E a seguir, algumas verdades para o nosso coração a respeito da conquista final, onde Ele mesmo transformará os corpos de todos os salvos, inclusive dos que faleceram. Então, pessoal, nossos corpos mortais, eles não nos permitem viver a imortalidade celestial. Então, nossos corpos, eles serão revestidos de imortalidade. E até os que dormem, ou seja, as pessoas que já faleceram, eles experimentarão na sua vinda o que é corruptível se transformar conforme o dele. E aí nós temos o texto lá de Filipenses, do capítulo 3, versículo 21, que nos ajuda a entender um pouquinho melhor isso. O texto diz: Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Além disso, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 15, nós entendemos que ele virá repentinamente. Então, a paciência de Deus, ela findará repentinamente. E essa paciência de Deus, ela será substituída pelo seu juízo. E a gente vê um pouquinho disso lá em Lucas capítulo 12, versículo 40, que diz:
Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Também ele cumprirá a sua palavra. E a palavra literalmente cumprida, ela não é a palavra do apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, mas sim a palavra de Deus. É a palavra de Deus que será cumprida. A gente entende um pouco disso quando a gente lê também o capítulo 25 do livro de Isaías, lá no versículo 8, onde diz: Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, removerá para sempre todo insulto contra sua terra e seu povo. O Senhor falou. Também ele dará a vitória. O fato de nós sermos transformados e vencermos a morte na vinda do Senhor não é uma medalha de honra ao mérito para os homens, mas por Deus ser paciente, misericordioso e gracioso. A vitória ela é um ato exclusivo dele por meio de Cristo Jesus. E também ele recompensará os trabalhadores de sua obra. Em sua declaração conclusiva, então lá no versículo 58 ele diz: portanto, ele nos ensina que toda a dedicação dos salvos na obra, ela terá o reconhecimento de Deus. Portanto, nós precisamos ter menos especulações e mais firmeza, mais constância, mais abundância em sua obra, na obra de Deus. E agora, pessoal, a gente vai para um outro texto para nós continuarmos conversando sobre a paciência de Deus. Agora nós faremos a leitura do texto que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, dos versículos de 1 a 11. Ele diz: Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como têm feito. Aqui então, pessoal, nós conversamos sobre o tempo que temos evidencia a paciência do Senhor. A respeito dos tempos, ela é uma referência de quando seria o dia do triunfo da igreja, ou seja, quando seria a vinda de Cristo. É um tema já tratado na declaração do Senhor quando estava para subir ao céu. Ele diz: Não lhes compete conhecer tempos ou épocas, lá em Atos 1, versículo 7. Então a gente tem aqui, ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. À semelhança de Jesus, Paulo ele também usa a mesma ideia para tratar o dia do Senhor. Ele compara que será como um ladrão de noite. Entretanto, a comparação ela é pertinente desse grande dia relacionado ao ladrão que geralmente encontra suas vítimas despreparadas. Na Bíblia, essa comparação ela é procedente só com referência aos não crentes e não com os que são crentes. O fato do mundo ser completamente surpreendido com a vinda de Cristo enfatiza o distanciamento da criatura de seu Criador. Então é que a gente vê a comparação, né, de que o dia do Senhor será como um ladrão de noite, ou seja, um ladrão que
pega suas vítimas despreparadas. Mas essa comparação a gente tem que lembrar que são para os não crentes. Nós que somos crentes, nós temos que ter essa ideia em mente. E algo também curioso que o autor da revista trouxe aqui é que esse fato de o mundo ser completamente surpreendido com a vinda de Cristo enfatiza, né, o distanciamento da criatura de seu Criador. Pessoal, aqui a gente tem o texto de 2 Pedro, capítulo 3, né, dos versículos 1 ao 9, que nós faremos a leitura e depois conversaremos um pouco sobre ele. Amados, esta é minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo, no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Então, pessoal, aqui a gente conversa um pouco sobre a pedagogia da paciência do Senhor. Pedro, ele repete o assunto justamente por ter essa intenção de trazer à memória dos crentes aquilo que os enche de esperança, fazendo-os lembrar das infalíveis promessas de Deus. O tempo, as circunstâncias, os hereges, as aflições não deveriam sepultar a fé e a esperança dos crentes. E Pedro, ele traz 4 assuntos que ensinam sobre a paciência do Senhor. Então Pedro traz a palavra de Deus, a contestação dos homens, o tempo e a promessa do Senhor. E aqui nós vamos conversar separadamente sobre cada um desses 4 assuntos. Primeiro, vamos falar sobre a palavra de Deus. A gente vê um pouco disso lá no versículo 2 de 2 Pedro, capítulo 3. Ela revela-se aos homens por meio de sua palavra, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente. Deus falou, está falado. E a palavra de Deus, ela se caracteriza aqui por sua unidade. Então, os profetas do Antigo Testamento, o Evangelho de Jesus e os apóstolos constroem uma clara unidade. Além disso, a palavra de Deus ela se caracteriza por sua autoridade. A palavra dita tinha respaldo da Torá, tinha respaldo de Jesus, tinha respaldo dos apóstolos. Por isso ela possuía autoridade. E além disso, a palavra de Deus se caracteriza pela cristocentricidade. A palavra de Deus, ela destroniza o homem, ou seja, tira o trono do homem, né? E coloca Jesus como Senhor, coloca Jesus no centro dela. O segundo tema, né, o segundo assunto que Pedro traz é sobre a contestação dos homens. E a gente vê um pouco disso lá no versículo 3. O coração do homem vive divorciado da vontade de Deus, pois segue seus próprios desejos. E as características desses escarnecedores são que, por exemplo, eles vivem de acordo com seus próprios desejos. Né? A gente vê isso lá no versículo 3 de 2 Pedro, capítulo 3. Isso, 2 Pedro, capítulo 3. Então, esses homens, eles vivem de acordo com seus próprios desejos, revelando que ainda não se submeteram ao senhorio de Cristo. Se nós fizermos a leitura de Gálatas,
capítulo 2, versículo 20, a gente vê um pouco disso também. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Além disso, outra característica desses escarnecedores é que eles são cheios de sarcasmos. Suas perguntas elas não têm a intenção de saber, mas sim de debochar daquilo que nós, como crentes, nós cremos. Né? E esses escarnecedores, eles não podem esfriar a nossa fé. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, a gente tem essa passagem aqui. Ó. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Esses escarnecedores também, eles têm uma visão míope. O homem, sem a graça de Deus, não consegue ver as coisas espirituais. Ao ver o sol, a lua, as estrelas brilharem, né? O vento, a chuva, as plantas nascerem, eles acreditam que tudo permanecerá como está. A gente tem o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que diz: Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores do parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Uma outra característica desses escarnecedores é que eles são ignorantes de propósito. E a ignorância que é citada aqui, ela não é passiva, né, fruto das circunstâncias sobre o homem. Mas sim, esses homens eles decidiram ignorar a Deus. Eles amam mais as trevas do que a luz. E a gente vê um pouco disso lá em João capítulo 3, versículo 19. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. E, pessoal, esses escarnecedores, eles serão surpreendidos pelo juízo. Os seus descaminhos, né, eles os conduzirão à destruição. As suas práticas são um assinte à santidade de Deus. Assim como nos dias de Noé, eles não perceberão a vinda do juízo de Deus. Se nós fizermos a leitura de Mateus, capítulo 24, versos 38 e 39, nós temos o seguinte, ó. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Conversando agora, pessoal, sobre a terceira característica, né, o terceiro assunto que Pedro traz na sua carta, na sua segunda carta, né, a capítulo 3, que nós fizemos a leitura anteriormente, nós falamos agora sobre o tempo. O tempo, ele é um elemento do mundo material. Ele é implacável, incontrolável para os homens, que são seres mortais. Para eles, existe uma grande diferença entre 1000 e um ano. Mas para Deus não há diferença alguma. Sua transcendência faz com que veja o tempo assim. Aí nós temos o Salmo de número 90, capítulo 4. Desculpa, Salmo capítulo 90, versículo 4. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Deus, ele não trabalha de acordo com o nosso relógio, né, o Cronos. Ele age de acordo com o seu próprio tempo, que é o Kairos. Ele é senhor do tempo e tudo está absolutamente sob seu controle. Jesus, ele responde aos seus discípulos da seguinte maneira. Ele lhes respondeu: Não vos compete saber o tempo ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Segundo Atos, capítulo 1, versículo 7. Ele tem seu próprio tempo para agir, para que seus planos sejam estabelecidos. Não será nosso estresse ou nossas ansiedades que moverá suas ações. Né?
E o quarto assunto trazido na carta de Pedro é a promessa do Senhor. A semelhança de Sodoma e Gomorra, o juízo virá. Porém, Deus, além de paciente com os homens, ainda concede promessas e sua ira não aconteceu ainda por algumas razões. Primeiro, as suas promessas elas são infalíveis. Os homens não cumprem suas promessas, às vezes por falta de caráter ou por algumas circunstâncias maiores que eles. Porém, nada ou ninguém pode impedir as promessas de Deus. Se a gente olhar lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, a gente tem que, se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Além disso, Deus ele é paciente com os homens e ainda concede promessas e a sua ira não aconteceu porque ele dá oportunidade a todos. Deus ele não deseja que os homens se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Segundo a primeira 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a gente tem que cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Então Deus ele dá oportunidade a todos. Além disso, ele é paciente com todos. Pacientemente, Deus não executa de imediato a sua ira ante tantos pecados. Ele nos trata com paciência, a fim de que nós nos arrependamos. Lá em Romanos, capítulo 2, versículo 4, nós temos que não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Além disso, Deus ama todos. Deus ama os homens, e não porque são bons e maravilhosos, mas porque Ele é bom e maravilhoso. Deus amou o mundo, não quer que ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós temos o texto de João 3, versículo 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. E uma outra razão é que ele quer que todos se arrependam. O Evangelho da Salvação exorta que os homens se arrependam e busquem o Senhor. O motivo da paciência de Deus é para que eles se voltem para Ele. E aí nós temos a passagem de Isaías 55, versículos 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. E aí, pessoal, para nós finalizarmos nossa aula, nós continuaremos a leitura de 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 10 a 18 agora. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes,
cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Pessoal, aqui a gente tem um anúncio do dia do Senhor, revelando a sua paciência. No simples fato de haver um anúncio a respeito do dia do Senhor, estão implícitas a paciência e a misericórdia dele. Observe que Deus ele demonstra sua paciência quando ele nos anuncia previamente. Então, assim como diz aquele ditado popular, né? Quem avisa, amigo é. Agora é o tempo de sua paciência. Além disso, ele nos diz que devemos viver em santidade. No tempo da paciência do Senhor, nós temos a oportunidade de buscar a paz, a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Além disso, leva-nos a esperá-lo ansiosamente. A certeza desse grande dia nos enche de uma doce e maravilhosa expectativa. Nos enche de ânimo, de fé, de esperança. Além disso, ele nos trará novos céus e nova terra onde habita a justiça. Seu grande dia trará uma nova realidade nos céus e na terra, onde reinará a paz e a justiça. Além disso, ele nos motiva a nos esforçarmos a sermos irrepreensíveis. Então, a repreensão ela é a marca dos que vivem dissolutamente, sem a percepção do acerto de contas. Né? E o anúncio leva-nos a consertar a nossa vida. Além disso, ele nos salvará. A sua paciência nos salva em Cristo Jesus, pois estávamos condenados, mas pacientemente nos tratou com graça. Além disso, ele nos fará firmes para não sermos descaminhados. No anúncio de que o dia virá, isso nos dá também a firmeza na fé, perseverança ante as heresias do presente século. E fará crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Deus, pacientemente, como um agricultor, nos fará crescer espiritualmente, na graça e conhecimento de Cristo. E a vida cristã, ela não é estática, ela é dinâmica, em constante crescimento, que culminará na eternidade. A Ele, que tem sido paciente conosco, seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Então, pessoal, essa foi a aula de número 10 da revista Compromisso, publicada pela editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Se você ficou com alguma dúvida ou se quiser fazer algum comentário, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco e nos encontramos na próxima aula, pessoal. Deus te abençoe, que você e sua família tenham uma semana abençoada por Cristo. Amém. Até mais, pessoal.